Oi, turminha. Um beijinho para todos vocês. Um abraço virtual e um beijinho virtual para todos vocês. Vamos começar nossa aula de hoje de História? História Fortaleza. Nós vamos continuar hoje conhecendo mais um pouco da nossa cidade. Fortaleza continuou a crescer com a construção de prédios, economicamente, com a chegada de muitas pessoas aqui na nossa cidade. Nós vamos conhecer também um período em que Fortaleza passou pela Belle Époque. Tia Dani, Belle Époque? O que foi a Belle Époque? Foi um período na nossa cidade em que as pessoas seguiam a moda europeia, da França. E aí as pessoas aqui se vestiam como as pessoas se vestiam na França. Com casacos de pele, começaram a querer falar o francês também. Mas aí, o uso de casaco de pele aqui em Fortaleza era muito inadequado. Por quê? Porque a nossa cidade é uma cidade, quente, de muito calor. E o casaco de pele é utilizado no frio, muito frio. Então, nós vamos conhecer um pouco da história da nossa Fortaleza durante esse período. Peguem o material de vocês, História Fortaleza, organizem, enquanto a tia Dani coloca na telinha a nossa agenda de hoje. Espere aí só um minutinho, tá bom? Vamos lá. Oi, Agenda História Fortaleza. A cidade cresceu. Páginas 48 e 49. E durante a aula você vai ouvir as explicações do conteúdo. E para casa, no final da aula, você vai ler com atenção as páginas 48 e 49. Combinado? O nosso dedinho de combinado? Então vamos começar. Vamos ver o crescimento da nossa cidade. Continuar conhecendo como Fortaleza cresceu. Vamos começar. Vou colocar aqui na telinha. A cidade cresceu. Fortaleza é uma cidade nova. Ela só nasceu para o mundo no século XIX, no período que vai de 1850 a 1900. E sua população aumentou bastante. Desde então, a cidade vem passando por transformações rápidas e radicais. Transformações decisivas. Apesar de seu traçado original em formato de xadrez, ela vem crescendo de forma desordenada. Na planta de Silva Paulé, se você verificar novamente, você vai perceber que Fortaleza foi construída em formato de xadrez, de um tabuleiro de xadrez. Mas só que com o crescimento da população foram surgindo novos bairros, muitas pessoas chegaram à nossa cidade e ela continua crescendo de maneira desorganizada. Vamos lá, vamos continuar. O que favoreceu o crescimento de Fortaleza foi o comércio exportador de algodão, que nós já vimos, cera de carnaúba, que a cera é retirada das palmeiras da carnaúba, e até de escravos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos e Europa. Fortaleza mandava escravos para essas regiões. Vamos continuar. Diante do crescimento da cidade, a administração introduziu no povoado melhorias em sua infraestrutura. Foram construídas o quê? A alfândega, que você vai encontrar o significado no final da página 48, mercado público, repartição do correio, aberturas de ruas e iluminação pública, que em nossa cidade até então não existia iluminação pública, ou seja, iluminação nas ruas. A cidade de Fortaleza apresentava ruas estreitas e mal iluminadas, calçamento de pedras pontiagudas, sobradões sombrios, ou seja, grandes casas sem iluminação, praças com areia e bairros longínquos, ou seja, os bairros eram bem distantes um do outro. E não tinha um transporte público, um transporte adequado para ir de um bairro para outro. Demorava bastante para chegar. Foi a partir da Primeira República, tia Dani, Primeira República? Sim, porque nós já vimos também, nos outros estudos que nós fizemos, que Fortaleza, que o nosso Brasil era comandado por imperadores. E esse sistema de governo se chama monarquia. É quando um país é governado por imperadores. No nosso caso, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. E aí, com o final da monarquia, não existia mais imperador, veio a república. Tia Dani, república é quando um país é governado por um presidente? Exatamente.
O nosso país é uma república, governado por um presidente. Foi a partir da Primeira República que Fortaleza cresceu com intensidade. Muitas obras foram importantes para a cidade, como a Santa Casa de Misericórdia, que nós já vimos que foi o primeiro hospital da nossa cidade, as indústrias, o passeio público, que nós vamos ver, mas o passeio público é uma praça que ainda existe na nossa cidade, fica coladinho com a Santa Casa de Misericórdia, fica bem próximo à praça. E os primeiros planos urbanísticos de Silva Paulé e de Adolfo Erbster, que imprimiu a cidade num traçado em forma de xadrez. No período que vai de 1860 a 1930, Fortaleza vivenciou a chamada Belle Époque. Tia Dani, essa época foi a época em que Fortaleza seguiu a moda europeia, a moda da França? Foi. Belle Époque foi o período em que os cidadãos de Fortaleza foram fortemente influenciados pelas ideias de modernidade, estética e comportamental vindas especialmente da França. As pessoas aqui seguiam a moda da França. A cidade passou por grandes transformações e surgiram novas tecnologias de comunicação, como o cinema, rádio, os bondes, que foi um meio de transporte aqui, os bondes elétricos, vitrolas, a vitrola e o automóvel, e os automóveis. Durante esse tempo, esse período, Fortaleza passou por todas essas transformações tecnológicas. Os carros antigos, o bonde, a vitrola, o rádio. Fortaleza passou a seguir a moda europeia, principalmente da França. E alguns desses costumes eram impróprios para o nosso clima, que é quente, para o clima da nossa cidade, como o uso de casaco de pele. As pessoas se vestiam como na Europa, principalmente como na França, casacos de pele, as roupas, seguindo a moda europeia. Fortaleza cresceu muito e também cresceram as desigualdades sociais, pois famílias que deixavam o interior do estado para trabalhar aqui em Fortaleza, acabaram indo morar em terrenos abandonados, formando as chamadas favelas, ou mendigando nas ruas, praças e avenidas da cidade. Desigualdade social é quando a minoria de uma população detém o poder do dinheiro e a grande maioria não. E aí, nesse período, percebeu-se uma grande desigualdade social na nossa cidade. Muitas pessoas começaram a morar nas favelas, nas ruas, e aí a cidade começou a crescer, mas também surgiram esses problemas. Nós conhecemos hoje mais um pouquinho do crescimento da nossa cidade. Leiam novamente as páginas e até a nossa próxima aula. Um beijo para todos.